E ela não deixava de aprender. Ela, como visitava muitas pessoas pobres, não só em Calcutá, mas em várias regiões da Índia e em outros países, ela colecionava histórias. E aí quando estava ela e as outras madres, né, porque eram todas iguais e ela nunca se colocou acima de ninguém, ela compartilhava as histórias que ela tinha aprendido. Ela falou: eu aprendi, porque hoje eu fui visitar um lar. E quando ela ia visitar, ela aprendia. Por exemplo, ela gostava muito de contar a história do professor de amor. Uma das vezes ela foi visitar um lar de um menininho que ele era aleijado. E ele, quando chega nesse lar, ela vai conversar com a mãe. E então, a mãe, que era muito pobre, como era a maioria das pessoas que ela tinha contato, né, e viviam numa tenda com outras crianças também muito pobres, com uma dificuldade enorme, Madre Teresa pergunta: qual é o nome do seu filho? E a mãe, com os olhos cheios de lágrimas, fala: professor de amor, porque todos os dias ele me ensina algo sobre como amar. E aí Madre Teresa fala que ela se enche de emoção e de alegria. E ela fala: ali eu renovava minha capacidade de amar, porque Deus me mandava tantos professores de amor. E aí, meus amigos, eu fico pensando, né? Uma pessoa que não tinha dinheiro, numa Índia infelizmente preconceituosa, e o é ainda hoje, com relação à mulher, principalmente das palhas, né, que é a casta mais baixa, amando e se dedicando em prol do seu amor. Madre Teresa vivendo no meio disso tudo, sem se contaminar internamente. E nós, por qualquer coisa, reclamamos do filho complicado, do parente difícil, não é não? Por muito pouco a gente troca de marido, troca de esposa. Alguns de nós tratam os outros como se fossem copos descartáveis, né? Vai, usa e joga fora. Como se o ser humano fosse assim, um copo descartável. E a gente ignora a lei de causa e efeito, que nos traz de volta para ficarmos perto daquelas pessoas que nós deveríamos amar, e despejamos e viramos as costas por conveniência, que deixamos de amar. Porque o mundo espiritual nos fala de maneira muito sábia: para você amar alguém, você não precisa beijar na boca da pessoa, mas você pode amar fazendo uma referência direta, inclusive a relacionamentos conjugais, né? Quando as coisas não dão certo, mas você não precisa agredir o outro por causa disso, né? Não precisa jogar filhos entre casais, como tantas vezes a gente vê. Todos nós podemos fazer escolhas diferentes na vida. Ninguém é obrigado a seguir uma escolha num caminho que você sente que não deu mais certo. Mas daí a gente deixar de viver com amor não faz sentido. Então esses gigantes da alma vão nos ensinando muito sobre como amar. Sim ou não? E como? Madre adorava as crianças. Adorava as crianças. E o povo sabia, né? Então jogava um monte de crianças na ordem dela. Sério, sempre assim. Na lata de lixo, crianças sujas, crianças catarrentas, desse jeito. E ela abraçava um por um como se fosse filho biológico dela, como se ela tivesse dado à luz. Uma das histórias mais conhecidas de Madre Teresa diz respeito exatamente a esse momento, quando coincidentemente ela fazia parte de um documentário e um repórter estava acompanhando durante uma semana, e então percebe que ela vai mais uma vez receber uma criança que tinha acabado de chegar, recém-encontrada na lata de lixo, toda suja, bichinha, toda suja, e ela vai e limpa com todo carinho, enche de beijo e carinho. Aquela criança tinha sido rejeitada pelos próprios pais, e a maioria das crianças era mulher. Não sei se vocês sabem disso, porque infelizmente pelo processo das castas, do preconceito, muitas famílias têm o direito pelo governo a dispensar as filhas, querem ficar com os homens, mas não com as mulheres, e aí se joga as mulheres, e ainda hoje isso acontece. Então eram muitas mulheres, meninas, né, que chegavam, tanto que essas meninas, com o passar do tempo, iam sendo cuidadas pela ordem, e quando se tornavam adultas, acabavam também se tornando freiras, e seguindo, né, todo esse processo de amor numa forma de retribuição. Mas enfim, especificamente o caso dessa mocinha, quando ela chega, bebezinha, então a repórter vai e olha com aquele jeito assim, espantado, né, porque embora soubesse do que Madre fazia, foi chocante ver que não era hipocrisia, ela era assim, daquele jeito. Então eu olho e falo: Madre, meu Deus, desculpa, mas eu não faria isso que a senhora faz nem por $1 milhão. E aí Madre Teresa olha para a repórter com muita compaixão
e sorri e fala: minha filha, eu te entendo, porque eu também não. Eu faço por amor. Quem ama se liberta da forma. Chico recebia filas enormes de pessoas maltrapilhas, cheirando mal, que não tomavam banho há dias, que tinham mau hálito, e ele com todo carinho conversava com uma por uma. Uma das histórias muito conhecidas que nosso Adelino da Silveira, um dos grandes amigos pessoais e biógrafos do Chico, ajudou a compartilhar, foi a história do Jorge, que era um mendigo, segundo Chico, recebido por Jesus no seu desencarne. O Jorge ia sempre na casa da prece e ficava numa fila, né? Porque assim, terminava as reuniões, fazia uma fila enorme, todo mundo queria conversar com o Chico, nem que seja um pouquinho, e ele tinha paciência e conversava com todo mundo. Muitas vezes a reunião acabava numa hora e o Chico ia embora 3, 4 horas depois, conversava com um, conversava com o outro, conversava com o outro, e todo mundo ficava emburrado quando chegava a vez do Jorge, porque o Jorge era fedorento, né? Ele vinha da rua, ele era mendigo, não tomava banho, ele ficava na fila, ele respeitava a fila, e o Chico dava a maior atenção para o Jorge, e todo mundo ficava lá esperando, tipo assim, o Chico não vai dispensar esse Jorge, né? E o Jorge: ei Chico, e o Chico: ei Jorge, e o Jorge com aquele mau hálito na carinha do Chico, e o Chico nunca fez um ar de careta, e conversava com o Jorge, e assim o tempo foi passando, o Jorge vinha, o Jorge ia, o Jorge vinha, o Jorge ia, e as pessoas sempre que possível perguntavam exatamente para o Chico: como que você tem paciência para conversar com o Jorge? E o Chico apenas sorria, até o dia que o Jorge não foi cumprimentá-lo na reunião. E aí as pessoas dão falta da presença do Jorge. Cadê o Jorge? Onde que está o Jorge? E então o Chico conta para todos: lembram-se do mendigo que não tomava banho? Lembram-se daquele mendigo que tinha mau hálito? Lembram-se daqueles que você tinha impaciência? Desencarnou essa noite. E sabe quem foi em pessoa que veio recebê-lo? Jesus. Sabe Deus que qualidade de espírito estava encarnado no corpo do Jorge. Chico sabia. Então, quem ama não tem preconceito com relação a ninguém, para que ninguém tenha em algum momento preconceito conosco, porque infelizmente às vezes é necessário. Jesus disse: aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Muitas vezes, meus amigos, nós passamos por situações hoje de preconceito, quando sofremos preconceito, porque já fizemos isso com outras pessoas. Muitas vezes a gente passa por situações difíceis na vida material, porque não raro a gente sabe, não tivemos condições financeiras em algum outro momento, não utilizamos bem. Então o gigante da alma, ele aprende a potencializar a sua luz onde ele está. Então, se eu estou pobre monetariamente, eu vou aprender a amar a Deus e ser uma pessoa digna estando pobre. Se agora eu tenho mais recurso material, vou aprender a amar a Deus sem me corromper, sabendo usar com sabedoria o recurso material. Se hoje eu sou uma pessoa na matéria humilde, não tenho poder social nenhum, vou aprender a ser uma pessoa humilde, iluminada aonde eu atuo. Mas se hoje por algum motivo a vida me trouxe algum poder social, né, talvez você se torne alguém que tem poder sobre outras pessoas, talvez um político, talvez um empresário, talvez um líder social, não importa, e você interfere na vida de outras pessoas, nós vamos pedir para poder lidar com esse poder com sabedoria, para a gente não se corromper por ele. Porque ao contrário do que muita gente pensa, a gente não conhece uma pessoa na hora que está faltando tudo. Curiosamente, você conhece a qualidade de uma alma na hora que ela tem tudo. Porque, repito, a pobreza é uma proteção. Porque muitas pessoas, por não ter o que fazer, muitas pessoas, por não ter a quem mais recorrer pelo desespero, oram. Então, bem ou mal, a pobreza, apesar de nos predispor a muitas provas dificílimas, ainda assim ela nos direciona para Deus, pela dor, pela agonia, pela falta. A grande prova da riqueza é que você, perante a matéria, tem tudo, né? Que o dinheiro pode comprar. Por isso eu te falo, mamão é sedutor, não é? Eu não gosto do meu corpo, vou fazer uma plástica, não é assim? Vou colocar um seio maior aqui, um bumbum maior aqui, vou malhar, vou fazer assim. Eu não gosto de onde eu moro, vou morar num lugar melhor. Não gosto dessas pessoas chatas do meu lado, vou procurar vizinhos melhores. Então assim, o dinheiro é muito sedutor, muito sedutor. Não é à toa que a gente vê muitas pessoas se transformarem quando crescem financeiramente, sim ou não? E como?
Tanto que há um ditado que diz: quer conhecer uma pessoa, dê dinheiro a ela. E aí eu ouço pessoas falando assim: nossa, fulano de tal, depois que, sei lá, ficou rico, mudou. Não, ele nunca mudou, ele sempre foi assim. Agora ele mostrou quem ele era. Porque o dinheiro não muda ninguém. O dinheiro é um espelho, né? O Jacob Needham, um grande filósofo americano, falava disso muito bem. O dinheiro é um espelho, como o poder é um espelho. O espelho, ele reflete quem você é e você não via. Então, muitas vezes, essas experiências nos ajudam a crescer. Então, Madre, certamente, nas suas existências anteriores, teve várias possibilidades de seguir vários caminhos. Escolheu o amor, escolheu amar. Então, meus amigos queridos, hoje que nós temos oportunidade de crescer espiritualmente, não é? A gente não importa onde. Madre Teresa começou dando aula para 5 crianças. 5 crianças. Quantas obras sociais começam de alguém cuidando de alguém? A gente não precisa começar com algo grande, gigantesco. Não. Às vezes você precisa começando a cuidar do seu filho, que está jogado por aí, está precisando de uma mãe e de um pai que está sendo negligente, não é? Às vezes, né, a gente começa a mudar cuidando de si próprio, resgatando o próprio pensamento, que só vive pensando em coisas negativas. E na medida que a gente vai se auto-resgatando, a nossa vida se transforma, porque a gente deixa de se queixar e a gente passa a crescer espiritualmente. E aí a vida muda. Muda ou não muda? Ai, como muda. Gente, e se